den Wolken mit großer Kraft, denn wenn heute kämpft, sammelt zu sich die erlöste Schar, die hier im Pilgerlauf treu ihm war, stellt sie geschmückt dem Vater dar, denn wenn heute kämpft. Ehre, Ehre, ihm gehört Reich und Macht. Ehre, Ehre, hat das Werk vollbracht. Ehre, Ehre, machet dem König Bahn. Ehre, Ehre, Jesus naht heran. Dann fällt die irdische Hülle ab, denkt, wenn heute kämpft, Schmerzen und Leid, alles sinkt ins Grab, oh, dass es heute wär. Die in Christo entschlafen schon, werden erweckt durch Posaunenton, mit uns ertrübt zu Gottes Thron, denkt, wenn heute kämpft. Ehre, Ehre, ihm gehört Reich und Macht. Ehre, Ehre, hat das Werk vollbracht. Ehre, Ehre, machet dem König Bahn. Ehre, Ehre, Jesus naht heran. Sendet dich wachen, bereitet stehen, wenn Jesus heute kämpft. Kannst du ihm freudig entgegengehen, wenn Jesus heute kämpft. Deutlich sich lösen die Zeichen ein, heller erglänzet der Morgenschein, bald zieht der Friedenskönig ein, denkt, wenn heute kämpft. Ehre, Ehre, ihm gehört Reich und Macht. Ehre, Ehre, hat das Werk vollbracht. Ehre, Ehre, machet dem König Bahn. Ehre, Ehre, Jesus naht heran. Wo Gottes Liebe füllt die Herzen, da gibt es selge Harmonie. Dahin sind alle Sünden, Schmerzen, denn Jesu Liebe heilte sie. O selig ganz in ihm verloren, nichts will ich tun.
Amados irmãos e irmãs no Senhor, para o culto de hoje com o irmão Frank de Zurique, nós saudamos a todos mundialmente no precioso nome do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Um novo ano da graça está chegando ao fim. Nós somos intimamente gratos ao Senhor, que Ele também, nesse ano que está chegando ao fim, de forma tão maravilhosa e com tanta misericórdia, nos carregou. Nós vivemos num tempo muito sério. O Senhor está diante da porta. A vinda de Jesus está próxima. O tempo chegou quando uma noiva da palavra surge que em todos os campos perfeitamente está em concordância com a Escritura. Nós estamos em grande expectativa e em prontidão das coisas que ainda estão para acontecer. A chuva tardia, de acordo com a natureza, cai antes da colheita. Com grande alegria e gratidão, posso anunciar que no novo ano haverá reuniões regulares na Casa Popular de Zurique. Estão planejadas. A primeira reunião acontecerá no dia 29 de janeiro, às 14 horas, no Salão Azul, na Casa Popular em Zurique. Os detalhes precisos para o ano inteiro, o ano de 2023, já estão no site da Missão Popular Livre de Zurique. O Senhor possa conceder graça para que o povo de Deus, também na Suíça, possa se encontrar unanimemente para ouvir a palavra da hora, para que a unidade entre o seu povo possa acontecer e nós, após o último falar de Deus, também possamos vivenciar o último agir de Deus. O Todo-Poderoso possa hoje abençoar o nosso amado irmão Frank e toda a multidão comprada pelo sangue, fortificar, abençoar e levantar. O irmão Frank, ontem, no dia 24 de dezembro, ele fez 89 anos de idade. Eu creio que é toda a nossa oração de todos nós, que o fiel Senhor abençoe o nosso amado irmão também no ano novo, no ano de... E o coloque como bênção no seu novo ano, onde completará 90 anos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, de forma especial. Antes da oração, desejo uma palavra do Salmo 50. Eu leio do Salmo 50, versículo 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança no sacrifício. E então, uma preciosa palavra ainda de Romanos 16. Romanos 16, eu leio os versículos 24 até 27. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto,
mas que se manifestou agora e notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Nós queremos orar. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, de todo o coração nós te agradecemos que ainda podemos viver nos dias da graça, debaixo da graça. Nos sinais dos tempos nós vemos, todavia, que a hora da meia-noite está próxima. No fim desse ano, queremos, por isso, de acordo com a tua exigência, levantar as nossas cabeças, porque sabemos que nossa redenção física se aproxima. Senhor, nós somente temos um alvo. Queremos estar no arrebatamento. Queremos pertencer à multidão vencedora, às virgens prudentes, que tinham suficiente azeite em suas lâmpadas e entraram para as bodas do Cordeiro, são convidadas. Amado Senhor, nós colocamos todas as coisas nas tuas mãos abençoadoras de Pai e confiamos em Ti, que Tu farás tudo bem. Não a nossa, mas a Tua vontade aconteça. Nós queremos estar silenciosos e confiar em Ti, para que recebamos poder da altura, dado de presente. Senhor, vivifica a Tua obra novamente. Abençoe e fortifique também o Teu servo fiel e prudente. E atravessa-o sensivelmente com o Teu poder ressuscitador. Nós te agradecemos que hoje que Tu abençoas a Tua palavra e toda a multidão comprada pelo Teu sangue, para que a redenção e o poder curador se revelem no nosso meio. Ó Deus, lembre-se da aliança que Tu fechaste conosco, do sangue que Tu por nós derramaste, com todas as Tuas promessas, que Tu nos concedeste e conceda-nos vida eterna. A Ti, ao único verdadeiro Deus, cabe toda a honra, todo o louvor e toda a honra, graça e gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Também eu desejo saudar todos os irmãos e irmãs em todos os povos e línguas, de coração, desejar a todos vós as bênçãos de Deus. Nós ouvimos uma poderosa palavra de introdução do irmão Baumgartner. Somos gratos pela palavra de Deus que temos, podemos crer, podemos pregar. Também pelas transmissões somos de fato, de coração, muito gratos. Hoje e também ontem são dias especiais para mim. Ontem eu tive meu aniversário de 89 anos, ou terminei meu aniversário de 89 anos. Somos gratos ao Senhor que por todos esses anos Ele guiou e direcionou. Então pensamos
especialmente no dia 24 de dezembro de 1965, quando o irmão Branham foi chamado para a glória, para o lar. O que devemos dizer em relação a tudo isso? Nós não podemos explicar nada. Tudo passa ao largo, passa na frente de Deus. Também a vida de um maior homem de Deus também teve um começo e teve um fim. Ele foi, de fato, um agraciado, um ser humano agraciado por Deus. Recebeu um chamado divino, uma missão divina, que ele, por muitos anos, ele cumpriu. Mas então veio o dia quando ele, a partir de Tucson, Arizona, deveria dirigir para Jeffersonville, Indiana. Estava no seu coração de fazer uma pregação especial sobre o tema e o caminho da serpente. A serpente, com a sua astúcia no começo, no jardim do Éden, e com isso a sedução e a queda no pecado, e então a serpente, no fim do tempo da graça, com a sua sedução e o seu fim, mas esses 2.800 quilômetros que ele tinha que fazer de Tucson para Jeffersonville terminaram no dia 18 de dezembro, quando 4 homens jovens que haviam bebido demais vieram da outra autovia e atravessaram então a faixa central e atingiram o carro do irmão Branham frontalmente. 2 deles morreram na hora, mas o irmão Branham, ele foi ferido severamente e esteve em estado de coma e não voltou à consciência mais. E no dia 24 de dezembro, no meu aniversário, até na hora do meu nascimento, foi levado para a glória. E, de fato, Deus concedeu a graça sem que eu soubesse do acidente e daquilo que havia acontecido. Eu, de fato, no dia 24 de dezembro de 65, entre 10h30 e 11 horas da noite, eu vi o irmão Branham no exato momento no qual ele foi chamado para a glória. Eu vi numa nuvem branca, numa forma de uma pomba, e a partir de mim eu vi, ele estava à direita sobre essa asa, estava um pouco inclinado para frente, com terno completo, e foi elevado, e eu disse, nessa visão, irmão Branham, você não é o filho do homem, porque eu vejo você sobre essa nuvem, mas Deus havia se preocupado que se tivesse passado assim comigo, como Eliseu, que pôde ver
como Elias foi levado para a glória. O Senhor, Ele cuida de fato de tudo. E, como vocês sabem, o meu ministério está ligado diretamente com o ministério do irmão Branham e permanece assim, que já no dia 11 de junho de 1958, em Dallas, Texas, disse, irmão Frank, você voltará com essa mensagem para a Alemanha, que no dia 3 de dezembro de 1962 disse, irmão Frank, espere com a distribuição do alimento até que você tenha recebido o restante. E então o tempo estará chegado. Deus, o Senhor, de fato, Ele cuidou de tudo, que diretamente após a partida do irmão Branham, que havia recebido a missão no dia 11 de junho de 1933, à tarde, mais ou menos às 2 horas da tarde, que ele deveria trazer a mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo. E isto ele fez até a abertura dos selos em março de 1963. Sim, todos os mistérios ocultos foram, através do seu ministério, pela graça, revelados. Ele foi o profeta prometido, um homem enviado por Deus, com a mensagem divina da palavra no nosso tempo. Assim como João Batista, no seu tempo, com o chamado divino, ele foi confiado e foi enviado. E em Lucas 1, quem lê lá, no versículo 15, 16, 17, 18, quem lê lá, ele veio e apareceu em espírito e no poder de Elias. E no ministério de João Batista, a primeira parte da promessa do profeta Malaquias se cumpriu. Ele tornará o coração dos pais de volta aos filhos. E assim está em Lucas 1 escrito, como confirmação, ele tornará o coração dos pais aos filhos. E através do ministério do irmão Branham, os corações dos filhos de Deus foram trazidos de volta aos dos pais apostólicos. E naquilo que os apóstolos ensinaram e fizeram, foram trazidos de volta a isso. O ministério do irmão Branham foi de fato maior do que o ministério de Pedro e de Paulo. Ambos tiveram um ministério todo-poderoso. Pedro, diretamente no dia da fundação da congregação do Novo Testamento, Pedro, como com testemunho com seus olhos e ouvidos, que acompanhou o ministério do Nosso Senhor em todos os anos e vivenciou e também pertenceu àqueles
que no total, no número de 120, eram que fizeram a vivência do derramamento do Espírito Santo. Puderam recebê-lo e se cumpriu o que Deus havia dito no profeta Joel. Foi uma poderosa vivência, a fundação da congregação neotestamentária e também a primeira pregação e o que foi anunciado lá e foi praticado tem que também na última pregação ser praticado e pregado e praticado. Uma plena restauração, um pleno ser trazido de volta aquilo que foi no começo. E se contemplamos o ministério de Paulo, que recebeu uma missão especial, a mensagem da salvação, trazê-la aos povos, não assim como Pedro e Tiago e João aos judeus. Paulo foi determinado de trazer a palavra, a mensagem da salvação aos povos gentios. E o irmão Branham, ele foi também determinado que a mensagem de salvação, o evangelho original de Jesus Cristo, fosse trazido a todos os povos. Ele fez, no qual as pregações foram gravadas que ele fez. Mas então veio um momento no qual o ministério deveria ser continuado, e eu olho para os 55 anos que passaram, nos quais Deus abriu as portas, e dessa vez nós temos a oportunidade aqui, a partir da Suíça, a partir de Zurique, de a todos os irmãos e irmãs em todos os povos e línguas, mais uma vez, colocar as palavras de Deus nos seus corações, e nós começaremos com os últimos versículos que o irmão Baumgartner leu, e mais uma vez começaremos e brevemente entraremos em contemplação e passaremos então a todas as outras passagens bíblicas. Hoje está, de fato, no meu coração, com toda a seriedade, vir diante da face de Deus, falar sobre a fé, sobre a incredulidade, sobre a obediência e sobre a desobediência, e que nós todos reconheçamos o que Deus exige de nós e o que é necessário para tomarmos parte no arrebatamento. Não basta falar de mensagem, não basta dizer, eu creio no ministério do irmão Branham. Não, nós temos que ter uma relação pessoal com Deus. Nossas vivências de salvação pessoal, temos que tê-las, para que também nós não somente falemos daquilo o que outros vivenciaram com Deus, mas que nós tenhamos feito pessoalmente todas essas vivências, até o selo com o Espírito Santo, para o dia
do glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Deus possa abrir todos os nossos corações, nossa compreensão, para que possamos entender a seriedade da hora e a palavra do Senhor, de fato, possamos receber como palavra de Deus direcionada a nós, crer e, então, na obediência da fé, sejamos trazidos. Por favor, irmão Borg. Lemos de Romanos 16, versículo 25 até 27. Romanos 16, versículos 25 a 27. Eu leio o versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Amém? Podemos dizer a isso? Pelo poder de Deus, nós passamos o mistério e também os muitos mistérios da palavra revelada, passamos adiante. E Deus tem o poder em você e em mim, para que tudo isso seja atuado, para que esse mistério que desde antes da fundação do mundo havia sido definido por Deus, o plano de salvação, o completo conselho de salvação do nosso Deus, esse Deus revelou a Paulo, e Deus nos concedeu o poder para receber na fé, e tudo o que foi revelado também nos foi revelado. E por isso nós agradecemos ao Senhor que nos revelou. Por favor, nós lemos o versículo 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Amém. Para atuar a obediência da fé em todos os povos gentios, em todos os irmãos e irmãs de todos os povos e línguas, o mistério que eternamente esteve oculto, mas agora, e nós podemos de fato dizer o que também nos 2000 anos que se passaram esteve oculto. Deus, no nosso tempo, revelou. E se Paulo escreve agora, e que nós podemos pegar a palavra agora e enfatizá-la de forma especial, porque a nós, nesse tempo, pela graça, nos foi revelada, e de fato entramos no santuário, fomos levados ao santuário, e os mistérios de Deus nós ouvimos, cremos e recebemos revelado. Mas ligado com isso está a obediência da fé. E irmãos e irmãs, nesta pregação temos que enfatizá-lo, por favor. Versículo 27.
Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Também para isso nós falamos todos amém. A Ele, ao único sábio Deus, seja dada a honra que Ele, no nosso tempo, enviou o seu profeta prometido e lhe revelou todo o conselho de salvação e nos levou de volta ao começo sobre chão de revelação, nos colocou e que nos foi confiado tudo o que Deus determinou para esse último período antes do retorno de Jesus Cristo. A Ele seja gratidão no santo nome de Jesus. Por favor, nós lemos de 1 Samuel 15, versículo 23a. 1 Samuel 15, versículo 23a. Porque a rebelião é como o pecado, a desobediência é como o pecado de feitiçaria, e a vontade própria é como iniquidade e idolatria. Eu intencionalmente escolhi essa séria palavra. A incredulidade é como feitiçaria, como idolatria. A vontade própria, eu quero. Você não quer nada mais. Você diz de coração, a tua vontade aconteça. Verdadeiros filhos de Deus oram o Pai Nosso, mas não somente com os lábios, mas com o coração. Santificado seja o teu nome, a tua vontade aconteça, assim na terra como no céu. Irmãos e irmãs, eu pergunto sinceramente e honestamente, foi a tua, a minha oração até hoje? Você sinceramente pôde orar? Santificado seja o teu nome, a tua vontade aconteça na minha vida, assim na terra como no céu. Na minha vida, a partir de hoje, tem que simplesmente se tornar assim. Por isso somos gratos a Deus que Ele nos levou de volta à sua palavra, à sua vontade. Mas vamos pensar, por favor, sobre isso, que a vontade própria é assim como uma feitiçaria. E o que é feitiçaria? É coisa de Satanás, que através disso somos levados à influência do mal. Nós também temos que ler a passagem bíblica no Antigo Testamento, também o que tudo antes aconteceu e o que guiou para isso. Porque foi dito, porque teve que ser dito que a vontade própria é como o pecado da feitiçaria. Que Deus, de fato, possa retirar toda a vontade própria, tudo de nós, e que sinceramente e honestamente possamos dizer, a tua vontade aconteça, assim na terra como no céu, e que obediência simplesmente nos seja linha de prumo
na nossa vida da fé, porque isso também foi enfatizado também. Desobediência é como o pecado da feitiçaria. Deus, o Senhor, conceda a todos que agora ouvem a mensagem divina, conceda que levem a palavra de Deus a sério e que tudo o que Deus nos prometeu possa então se cumprir. Por favor, nós lemos de Hebreus 3, versículos 18 e 19. Hebreus 3, 18 e 19. Eu leio o versículo 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Também essa palavra, amados irmãos e irmãs, os que ficaram desobedientes, não era possível que entrassem na terra da promessa, porque a fé está nas promessas ancorada. Quem não crê nas promessas de Deus, ele não pode entrar no cumprimento das promessas. Não é possível passar, não pode ser levado a esse ponto. Que possamos levar aos corações que significado tem que Abraão creu a Deus e viu a promessa no seu cumprimento. Nós lemos adiante. Lemos o versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aqui temos ambas as coisas: desobediência e incredulidade. Simplesmente tem muito a nos dizer. E a pregação de hoje tem que atuar a decisão em todos nós. Se cremos e somos obedientes, ou se permanecemos na incredulidade e desobediência. Que de fato possa ser assim, que não somente digamos, sim, eu creio a Deus, eu creio nas suas promessas. Você crê o que Deus determinou para este período? Porque o irmão Branham disse, ou lhe recebeu dito na sua missão, no ano de 1946, no dia 7 de maio, se você conseguir que as pessoas creiam em ti, então não haverá nada que poderá resistir à tua oração, nem mesmo câncer. A fé é simplesmente o acesso ao cumprimento das promessas, e por isso, em cada reunião, o corinho foi cantado: somente crê, somente crê. O que o nosso Senhor disse: se não crerdes que eu o sou, então morrereis em vossos pecados. Nós, na incredulidade, morreremos nos nossos pecados. A fé é a vitória que venceu o mundo. E essa fé, precisamos, e essa fé, Deus, pela graça, nos concedeu. Preciosos irmãos e irmãs, deixe-me dizer isso agora. Quem, de fato, ouviu as
promessas de Deus. E eu agora tenho um silencioso sorriso na minha face. E eu vos digo também por quê. Que alguém ao qual o Senhor pessoalmente falou, ele não tem dificuldade nenhuma para crer o que o Senhor falou. Se vocês me perguntassem como está com a tua vivência do dia 2 de abril de 1962, mas sim, amados irmãos, o que eu devo dizer em relação a isso? O que eu devo dizer? Eu estava lá, eu ouvi o que o Senhor disse quando ele estava à direita do lado da janela. Não há outra forma. Eu não posso de outra forma a não ser crer. E assim é com cada um em todas as minhas vivências sobrenaturais. Eu não preciso me esforçar. Eu estava lá. Eu ouvi o que o Senhor disse. Eu vi aonde ele estava. E então, deveria ter dificuldade para crer? Não. E o mesmo vale para todos que agora, de fato, reconhecem que não o irmão Branham, um irmão Frank, mas sim que Deus, o Senhor, diretamente fala conosco. Vocês me perguntariam, você teve dificuldade para crer quando o Senhor te disse, cancele a viagem para a Índia? Mas por quê? Deve ter dificuldade? Se o Senhor falou, então o Senhor disse, devo torná-lo mentiroso? Pois assim está escrito. Quem não crê a Deus, o Senhor, ele o faz um mentiroso? Não. Eu agradeço ao Senhor por todas as vezes quando ele falou claramente, e foi todas as vezes, de fato, em linguagem clara, nada precisou ser explicado, tudo foi claro. E assim é hoje também. Se a palavra que Deus, através do ministério do irmão Branham, nos revelou, se revela a você, pessoalmente revelada a você, e também disso faz parte que você pode crer que Deus comissionou diretamente o irmão Branham e também que ele comissionou diretamente o irmão Frank para carregar a palavra e trazer a mensagem. Quem não crê nisso torna Deus um mentiroso que deu a missão e pode falar de mensagem e de mensageiro, de arrebatamento, de tudo. É um blasfemador de Deus. Quem não crê a Deus, ele, de fato, não poderá estar junto. Vamos ler adiante. Nós lemos de Hebreus 4, versículo 11. Hebreus 4, versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo e desobediência. O exemplo alertador da desobediência. Nós simplesmente temos que enfatizar a desobediência, assim diz o irmão Branham, foi o primeiro pecado no jardim do Éden. O inimigo semeou dúvida e a Eva se deixou ela levar nisso. Teria Deus dito? Teria o Senhor, de fato, chamado o irmão Branham
Deveria, de fato, o Senhor, de fato, ter chamado o irmão Frank? Quem duvida, pode ficar em casa, pode fechar a Bíblia e não precisa mais se preocupar. Ele estará perdido sem qualquer condição. Nós lemos de Romanos 11, versículo 20. Romanos 11, versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Aqui Paulo se refere aos judeus. Devido à sua incredulidade, os ramos naturais foram quebrados. E nós fomos pela fé enxertados. Hoje se trata de fato da fé e da obediência. Imagine uma vez, o povo de Israel teve 4.000 anos de tempo para crer. Quando o Messias vir, que foi prometido, o que nós devemos dizer em relação a isso? Quando ele veio, e assim está escrito, ele veio aos seus, e os seus não o receberam. O que adiantou todo o cantar de salmos, todas as orações, o que adiantou o Torá, o que adiantou todas as orações, tudo. Se o Senhor teve que chorar e dizer, ó Jerusalém, se tivesses no teu tempo reconhecido o que te serve para a tua paz, irmãos e irmãs, por favor, se Deus vos revelou, então agradeçam a Ele de todo o coração, porque somente os eleitos encontram graça com Deus, são agora retirados de todas as tradições, de todas as falsas doutrinas, de tudo são chamados para fora, colocados sobre o santo chão da palavra de Deus, trazidos de volta. Tudo é restaurado e trazido no estado original. Com Deus não há engano e não dá confusão. E por isso, também João escreve, o apóstolo, que nenhuma mentira, nenhuma interpretação tem sua origem na verdade. Verdade permanece verdade em toda a eternidade. E somos gratos ao Senhor pela palavra da verdade. Mas, por favor, leve ao coração, através da sua incredulidade, eles foram quebrados. E você e eu, nós, pela fé, fomos enxertados. Oh, a fé é um presente do Todo-Poderoso Deus. Por favor, nós lemos de Romanos 5, versículo 19. Romanos 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém. Pela desobediência de Adão, nós todos fomos levados para a queda no pecado, na desobediência, na rebeldia contra Deus.
Mas não ficou nisso. Pela obediência de nosso amado Senhor e Redentor, por sua obediência, nós fomos trazidos de volta à obediência em relação a Deus e podemos, na fé e na obediência, vivenciar nossa preparação para o retorno de Cristo pela graça. Preciosos irmãos, preciosas irmãs, pense sobre todas essas passagens bíblicas, leiam mais uma vez, ouçam mais uma vez, por favor. Nós lemos de Filipenses 2, versículo 7. Filipenses 2, versículos 7 e 8. Eu leio o versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Graças seja ao Senhor, que Ele, o Senhor, o Rei de todos os reis, que Ele se tornou ser humano, a palavra se tornou carne e morou no nosso meio. Ele se tornou igual a nós, para que no seu corpo terreno, para provar a obediência, para que também nós, enquanto estivermos no nosso corpo terreno, possamos ser filhos de Deus obedientes pela graça. De um lado, também seres humanos, mas por outro lado, filhos de Deus pela graça. E nós esperamos pela transformação dos nossos corpos terrenos, esperamos pelo corpo da ressurreição, e todos sabemos que o nosso Senhor e Redentor, Ele foi adiante de nós, e tão certo quanto Ele subiu ao céu, nós também subiremos ao céu. Por favor, eu leio o versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esses dois versículos pertencem juntos. Ele humilhou a si mesmo. Ele foi obediente até a morte na cruz. Irmãos e irmãs, por isso Paulo pôde escrever: eu com Cristo fui crucificado, então não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Somente quem com Cristo foi crucificado, aquele que com a sua própria vida chegou ao fim, e a vida de Deus, através do novo nascimento e renovação, recebeu, pode então ser agradável a Deus. O velho homem não pode ser obediente, somente o novo homem. E por isso, o nosso Senhor, Ele disse: vocês têm que ser nascidos de novo, pois o que é nascido da carne, isso é carne, mas o que é nascido do Espírito gerado, isto é espiritual, isso é Espírito, e que Deus possa criar dentro de nós, que sejamos nascidos, filhos de Deus, nascidos de novo pela graça,
que creiamos e obedientes, pratiquemos e sejamos gratos a Deus por isso, ao Senhor por isso. Lemos de Hebreus 5, versículo 9. Hebreus 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém. A todos que lhe são obedientes, o iniciador da salvação eterna, aqueles que lhe são obedientes. Nós enfatizamos a obediência de tal forma de todas essas escrituras que ninguém pode passar ao largo disso. A minha oração é que Deus, o Senhor, a todos nós, nos conceda corações humildes, novos corações, nova vida, graça, conceda para crer, como diz a Escritura, para termos parte naquilo o que Deus está fazendo no presente. Aqueles que lhe são obedientes, a estes, ele se tornou o iniciador e o gerador da eterna salvação. Este é o dia da salvação. Este é o tempo aceitável. Esse é o último chamado. Esta é a última mensagem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às congregações, a verdadeira congregação noiva. Por favor, nós lemos de 1 Pedro 1, versículos 14 e 15. 1 Pedro 1, versículos 14 e 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Amém. Preciosos irmãos, irmãos e irmãs, se não fosse possível, então não estaria na palavra de Deus. Nós podemos ser santificados, porque o nosso Senhor disse, para eles eu me santifico, para que eles também, na verdade, sejam santificados. E assim como através do Filho de Deus, a vontade de Deus aconteceu pelo poder da consumada redenção, o sangue da nova aliança foi derramado e nós gloriamos o sangue do Cordeiro de Deus, nós gloriamos a palavra de Deus, nós gloriamos o Espírito de Deus. Pela graça nos foi concedido e agora Deus concede a cada um que de fato, de coração crê, concede a graça para vivenciar a palavra, não mais na forma, nesse tempo, nessa era, viver nos prazeres, mas de acordo com o exemplo e modelo, e o nosso Senhor é o nosso exemplo, em uma vida santificada ao Senhor, na obediência e na fé, seguindo e servindo. Isso Deus conceda a todos pela graça. Mais uma vez, por favor. Nós lemos
de Romanos 8, versículos 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Eu leio 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, amém, amém. Aquele que predestinou, ele também elegeu, ele justificou, a esse ele concedeu a glória divina, e nós somos gratos a Deus o Senhor e falamos em toda humildade que encontramos graça diante de Deus e que Ele nos ajuda de fato para fazer a sua vontade na fé e na obediência. Por favor, lemos versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Dizemos ao nosso Senhor: preciosos irmãos e irmãs, por favor, peguem cada palavra de Deus como direcionada a vocês pessoalmente. Hoje o Senhor não fala para alguém aí. Hoje o Senhor fala pessoalmente a você e a mim. Hoje Ele colocou diante dos nossos olhos o que a incredulidade e a desobediência cumpriram. Hoje o Senhor passou diante dos nossos olhos o que fé e obediência atuaram em nossas vidas. Hoje o Senhor nos deixou saber, Ele que nos chamou, Ele também nos justificou, santificou, nos concedeu já a glória divina desde antes da fundação do mundo, eleitos como sua propriedade. E Ele foi o primogênito entre muitos irmãos. E nós somos os seus irmãos e as suas irmãs, nos tornamos. Vocês todos conhecem a passagem bíblica, quando foi dito ao nosso Senhor: a tua mãe e os teus irmãos estão aqui e estão te procurando. E ele se volta ao povo e fala: quem são minhas mães e quem são os meus irmãos? Todos que fazem a vontade do meu Pai Celestial, esses são meus irmãos. Se pegarmos a palavra irmãos do Salmo 22, Salmo 89, do Antigo e Novo Testamento, se fôssemos resumir, diga aos meus irmãos que eu os irei adiante para a Galileia. Ele, o primogênito. Vamos falar agora, no fim, tão certo quanto a promessa do Redentor se cumpriu e o Espírito Santo veio sobre Maria, e o nosso Redentor, o primogênito, entre muitos irmãos, foi trazido à existência aqui sobre a terra.
Tão certo, o Espírito Santo vem sobre nós como irmãos e irmãs, para que a nova vida divina seja criada em nós, para nos tornar verdadeiros irmãos do nosso amado Redentor. Ele, o primogênito, e nós, a congregação dos primogênitos. Ó, que esse culto que nós fizemos a partir de Zurique e transmitimos a todo mundo, a todos os redimidos, e direcionamos a todos os redimidos, pela graça, possa trazer a existência, assim como ouvimos da boca do nosso Senhor, qual seja da palavra de Isaías 55. Ainda temos aí? Ó, nós somos de coração gratos a Deus, o Senhor. A palavra que surgir da minha boca não voltará vazia de volta a mim, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual eu a enviei e tenha executado aquilo o que eu tomei para fazer. E eu estou na santa convicção diante do Santo Deus, de acordo com a Santa Palavra, que também a mensagem do tempo do fim não voltará vazia, mas cumprirá em todos os eleitos aquilo para o qual foi enviada e fará surgir na congregação aquilo que Deus disse de antemão. Esta é a santa palavra de Deus, a santa palavra de Deus, santa promessa de Deus, e nela nós nos apoiamos, porque somos filhos da promessa, e Deus, o Senhor, Ele cumpre as suas promessas através de nós. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Sejam abençoados. Amém. Amém. Selig ist dem Herrn vertrauen, bin getrost, bin nur bei